Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, vocês sabem que eu gosto da Tess Gerritsen, né? Do trabalho dela, da criatividade dela. Eu acho uma autora muito competente naquilo que ela se propõe a escrever. Acho muito criativa. Gosto, lógico, do gênero dela. E eu fiz aqui um vídeo completinho sobre todos os livros da série da Maura e da Rizzoli, que são 13 livros até o momento. Então eu falo sobre todos eles aqui no vídeo. Mas eu nunca falei sobre os livros em separado dela. Em que livros que não têm conexão um com o outro, livros que ela escreve desde lá do começo da carreira, lá no final dos anos 80. Então hoje eu vou dar um geralzão aqui para vocês, vou comentar um pouco mais sobre aqueles livros que eu já li, tá bom? Bom, lá no final dos anos 80, aqui, ela lançou primeiramente aqueles thrillers românticos. Depois também tem os thrillers médicos, mais lá pra frente, que são aqueles thrillers mais sanguinários. Que assim, eu e Modesta desta parte, eu gosto desses livros dela, mas eu prefiro aqueles com uma pegada um pouco mais pesada, tá? Mas voltando, gente. Aqui pela minha lista, na pesquisa geral que eu fiz, são 17 thrillers românticos, mas traduzidos no Brasil são 8, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui, um geralzão para vocês daqueles que eu li. O primeiro, que é o Chamada da Meia-Noite, ele não tem uma edição, né, nem um título oficial aqui no Brasil, mas vocês encontram um arquivo por aí que dá para ler. Ele foi lançado em 1987, vou deixar a capinha aqui do lado para vocês. Ela não tem uma capa oficial, assim, né? Então eu vou deixar a capa em inglês mesmo. E aqui, gente, é aquele típico mesmo thriller romântico, ele não é muito longo, ele deve ter quase suas 200 páginas. E aqui a protagonista recebe um telefonema do na meia-noite, né, durante ali a madrugada, e de um homem dizendo para ela que o marido foi assassinado em tal lugar, em tal cidade. Mas ela, primeiro aquilo é um choque para ela, só que ela acha muito estranho, porque não era para ele estar lá, era para ele estar em Berlim. Né? O que ele estava fazendo em outro lugar? Como assim? Ele foi morto? E aí ela vai atrás para descobrir coisas e tá muito estranho, tá muito mal explicado. Então ela começa a desconfiar se aquele homem que viveu com ela nos últimos anos é o homem que ela real, é o homem que ela conheceu realmente, né? Ou se trata de outro homem. Então, como se trata de um thriller romântico, vai existir ali um envolvimento, né? Amoroso e tudo mais. É um livro bem gostoso de ler também, bem nessa vibe anos 80, 90 mesmo. Aí depois ela vai lançar O Fio do Bisturi. Esse daqui já é de mais fácil acesso, ainda tem para vender na Amazon com preço super acessível, tranquilo, tá? Aqui você já começa a identificar já alguns detalhes do do que a gente vai vir a conhecer futuramente, né? Já tem alguns detalhes ali do dia a dia do hospital. Aqui a nossa protagonista é uma anestesista e em uma dessas cirurgias relativamente simples de se resolver, onde quase não tem riscos, né, para o paciente, algo vai acontecer e a paciente, inclusive é uma funcionária do hospital, vai morrer. Não é uma coisa assim recorrente de acontecer. Ela tem certeza que ela fez todo o procedimento, ela não sabe o que aconteceu, só que a culpa recai sobre ela, a anestesista. E ela vai ser processada pela família da vítima, né? O advogado ele é muito ríspido, ele tem certeza que ela foi culpada, né? E é um thriller romântico, então assim, vai ter ali, né, alguma coisa entre eles ali. E aí, com o passar do tempo, ele vai desconfiando que ela realmente não tem culpa. E, enquanto isso, também, um serial killer está matando pessoas ali do hospital. Um médico e uma enfermeira já foram assassinados com a garganta cortada. Então, assim, quem teria interesse em incriminá-la e também quem está matando as pessoas ali no hospital? É alguém dali de dentro que tem conhecimento, né, e o motivo. E em 1992 ela lança O Delator. É uma delícia de ler esse livro. Também não temos uma edição assim,
mas você encontra o arquivo para ler na internet. É uma delícia de ler, gente. Aqui, a nossa protagonista, ela é recém-separada. Ela é uma mulher que se sente sozinha, ela tá um pouco decepcionada, né, pela separação e tudo mais. Ela tem seus 38 anos e ela sempre quis ter filhos e nunca aconteceu. Então ela tá, assim, muito triste, né, mas ela ainda tá se recuperando e tal, do divórcio. E aí, numa noite chuvosa, ela acaba atropelando um homem na estrada e ela socorre, ela leva pro hospital. Só que lá eles percebem que ele tem uma bala alojada no ombro. Então não foi só um acidente, né? Ele foi uma tentativa de homicídio ali antes. Ele fica desesperado, ele quer falar, ele quer sair de lá. Ele é um cientista e tudo leva a crer, o amigo dele, na verdade, o cientista também, ou ele estava trabalhando em um projeto que não deveria, uma coisa muito perigosa, e descobriu, alguma coisa aconteceu, ele foi assassinado por causa disso, e ele também precisa ser eliminado, e ela também vai entrar, né, no meio, porque ela ajudou ele, e ela também ficou com um objeto ali, uma prova que não deveria estar com ela. Então, a amiga dela, inclusive, foi assassinada no lugar dela. Eles pensaram que se tratava dela, mas não era. E aí vai, e tem bastante envolvimento romântico nesse livro aqui. De todos esses daqui, eu acho que o que mais tem é um livro muito gostoso de ler, gente. Em 1993, ela lançou Supostamente o Culpado. Esse daqui eu tenho, quem me deu foi a Ana Paula Gabellini. Também não é um livro grande. Aqui uma mulher passando por cima, tá, gente? Senão fica um vídeo muito longo. Ela tem resenha aqui no canal, tá? Por isso que eu vou ser um pouco mais rápida. Aqui a mulher, ela vai chegar no chalé onde ela vive sozinha e ela vai encontrar um homem assassinado. Pelas circunstâncias da cena, tudo leva a crer que é ela. Então ela vai ser processada, ela vai ser perseguida, né? E ela tá sozinha nessa. E ela tá apavorada porque não foi ela e a gente fica em dúvida, será que foi, será que não foi, o porquê? Então é um livro bem gostoso de ler também para você ler no final de semana. Em 96, tem O Sabor de Perigo. Esse daqui eu ainda não li, eu só passei os olhos na sinopse e eu vi que ele tem bastante sensualidade, bastante envolvimento amoroso, mas eu vou ficar para uma outra hora para trazer aqui para vocês, tá? Em 2015, ela lança o Valsa Maldita, esse daqui tem resenha no canal. Aqui a nossa protagonista, ela é violinista. Ela viaja pelo mundo a trabalho e ela tem o costume de parar nos antiquários e sempre trazer um objeto consigo para guardar de lembrança. Em uma dessas viagens, ela entra no antiquário, a primeira coisa que ela vê é uma partitura muito antiga, só com as iniciais ali. E aí ela leva para casa, começa a tocar imediatamente essa partitura. Uma curiosidade aqui para vocês, essa música, a Valsa Maldita, quem compôs foi a Tess Gerrit, então vocês conseguem achar aqui no YouTube ela tocando, tá? Então quando ela começa a tocar, aquilo ali arrepia, é uma coisa muito diferente, é de outro mundo. Ela não entende, né, como que alguém consegue compor uma coisa dessas. E aí ela nota o comportamento da filha, ela é casada e tem uma filha pequena. Ela nota um comportamento muito repentino, muito assustador na filha dela. A filha dela chega a agredir, assim, sabe? É uma coisa muito sinistra. E ninguém acredita nela, o marido acha que é coisa da cabeça dela, que ela tá ficando doida, mas ela acredita que não. Então ela vai na origem de tudo. Ela vai fazer uma outra viagem para tentar descobrir quem foi que escreveu, quem criou essa música e em que circunstâncias ela foi feita. E esse livro é muito mais interessante porque a gente volta no passado. E é muito mais interessante esse passado do que a própria protagonista ali que encontrou. Eu gostei bastante do livro, gente. Não é um livro muito grande também, não. A Forma da Noite foi lançado em 2019. Esse livro é um dos que não me cativou muito. Muito bem. Eu acho muito interessante porque a Tess ela tentou fazer algo diferente, porque é muito legal. Porque ficar sempre na mesma coisa também, assim, eu acho que cansa, a gente quer ver coisa diferente, né? E o próprio autor também, eu acho que chega num ponto que ele quer tentar coisas diferentes.
Mas pra mim ele não me cativou tanto assim. Não, é um livro ruim assim, mal escrito, mas não deu tão certo assim. Aqui a protagonista, depois de um evento trágico que aconteceu na vida dela, ela vai morar numa casa bem isolada, bem afastada, uma casa antiga. E ela começa a ouvir barulhos muito estranhos e sentir uma presença estranha ali. Né? Então aí é onde o tom da história muda e que também eu acho que não agradou tanto assim os fãs. E aí ela vai descobrir, né, o que é essa presença. É uma casa antiga, tem histórico, né? Então, o que aconteceu ali e tudo mais. E aí, em 2023, ela lança o Obsessão Fatal, que vai ser um livro em 4 mãos. E eu não gostei muito desse livro também, não me cativou em nada. A escrita em si, eu não consegui identificar a Tess Gerritsen ali. Para mim, não funcionou. Aqui, a protagonista é uma moça muito bonita, universitária, que foi encontrada, né, caída lá embaixo, na janela. Alguém defenestrou ela, jogou ela ali, provavelmente. Embora as pessoas estão falando que ela acabou com a própria vida, a investigadora, quando chega ali na cena do crime, da perícia ali, com a experiência ali, os olhos, né? Esse pessoal treinado, eles têm um olhar diferente do nosso. Elas têm certeza que ela foi defenestrada de lá. Ela foi jogada. E aí ela vai investigar a vida dela e as pessoas ao redor. Ela descobre que ela era amante do professor universitário, que ela perseguia o ex-namorado e não deixava ele em paz, ele não queria mais nada com ela não entendia o fim do relacionamento, e que o melhor amigo dela tinha uma paixão platônica por ela, mas ele era não correspondido por ela, ela nunca deu esperanças, ela sempre deixou claro. Então ele teria descoberto o relacionamento dela com o professor universitário. Então ela teria motivações para as pessoas ao redor teriam motivações para querer o fim dela, tá? Então, mas assim, a escrita desse livro, ela não me agradou. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre os thrillers médicos. Vamos começar com Colheita Macabra, que foi escrito em 1996. É um livro curtinho para você ler em um dia e o tema, gente, esse livro é muito bom. Você consegue, não tem uma edição aqui pra gente, mas você consegue encontrar na internet, tá bom? É muito bom esse livro. Aqui o assunto é pesado, é sobre tráfico de órgãos. Aqui a protagonista é uma médica que ela vai ser convidada a trabalhar com uma equipe, né, que mexe com isso, com transplantes. E aí ela vai ter uma desilusão, uma grande desilusão, porque ela vai perceber e vai descobrir muitas coisas que acontecem por trás desse ramo, desse negócio de transplantes, né? De como que uma pessoa que tem dinheiro passa na frente da outra, de onde vem esses órgãos, em que situação. Nós estamos falando de tráfico de órgãos e de pessoas que têm milhões e milhões para pagar por um transplante de coração, por exemplo. São essas pessoas que passam na frente da outra, que não tem dinheiro, né? Então, é um livro bem pesado sobre isso, mas é um livro muito bom. E aí, pessoal, Vida Assistida, de 97, Corrente Sanguínea, de 98 e Gravidade, de 99, eu não tenho eles e eu não li, então eu vou deixar por aqui mesmo para trazer futuramente para vocês aqui no canal, tá? Então eu vou ficar devendo para vocês. Para terminar o vídeo, eu vou falar um pouquinho então do Jardim de Ossos, que se enquadra nesses thrillers médicos. Ele é super thriller médico. Ele é um livro de 2017. É um dos melhores livros da Tess que eu já li. Tem resenha aqui. Eu dei 5 estrelas para ele. E ele tem 2 épocas diferentes. A atual, a nossa protagonista é recém-divorciada, então ela acabou de comprar uma casa muito bonita, só que é muito antiga, que precisa de reforma. Mas para ela é um sonho realizado e é um recomeço. É uma casa que tem um jardim, que ela sempre quis, era um sonho da vida dela.
E assim, no meio dessa reforma, mexe ali, mexe aqui, ela andando pelo jardim, ela vai encontrar ali uns ossos, os resquícios de ossos humanos muito antigos. A gente não sabe se foi uma morte acidental, porque vai ter um contexto histórico por trás, né? Onde, assim, poderia ser uma pessoa que simplesmente morreu ali. Pode ser um crime, pode ser um assassinato, pode ser de tudo. E aí a gente vai pro passado, numa Boston de 1830, onde a medicina era completamente diferente, né? A Tess, como médica, ela vai a fundo nessa parte. E ela vai mostrando coisas bem fortes, né? Assim, de como que era, as limitações, a maneira que eles pensavam. E em meio a essa trama, a gente vai ter ali vendas, né, de corpos, contrabando ali de corpos mesmo. E por trás disso também um assassino que tá matando pessoas. E o que conexão isso tudo lá numa Boston de 1830 tem a ver com esse esqueleto dos dias de hoje encontrado. Tem conexão? Claro que tem conexão, né, gente? É Tess Gerritsen. E ela faz uma perfeita constituição histórica da época, o que estava acontecendo na época, como as pessoas pensavam, como elas agiam, os recursos limitados, a forma de levar a medicina, né? Como as pessoas morriam, doenças que hoje são simples de serem tratadas, por exemplo, uma doença que acometia e matava muitas mulheres no pós-parto, hoje em dia é uma coisa que se resolve com facilidade. Antes não se tinha, não sabia o que era, né? Tudo era sangria. E os médicos mais antigos é que sabiam de tudo, ninguém podia falar mais nada, porque os médicos jovens não sabem de nada, etc. A questão de higiene e tudo mais, né? Embora já tenha melhorado muito do que foi antes, a limitação aqui é muito grande. Então você tem um serial killer, você tem um esqueleto nos dias atuais e tudo isso vai se conectar. É um livraço mesmo, super recomendo pra vocês. Gente, fico devendo aqui pra vocês os livros que eu ainda não li. Vou lendo devagar, vou trazendo pro canal. Sempre gosto de falar da Tess pra vocês. Me contem aqui embaixo se vocês leram desses livros, o que vocês acharam. Ou se vocês leram aqui os que eu não li ainda, me contem aqui embaixo o que vocês acharam deles, tá bom? A gente vai conversando. Não esquece do joinha no comentário. Vou ficando por aqui. Eu volto mais pra frente com mais vídeos então. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.